Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da SpaceX do ano de 2022 que fala pra gente o seguinte: dois recipientes de mesma forma e tamanho são feitos do mesmo material e têm o coeficiente de dilatação volumétrico igual a γr. Um deles está completamente cheio de um líquido A, com coeficiente de dilatação real igual a γA, e o outro está completamente cheio de um líquido B, com coeficiente de dilatação real igual a γB. Em um determinado instante, os dois recipientes são aquecidos e sofrem a mesma variação de temperatura. Devido ao aquecimento, 1/10 do volume inicial do líquido A transborda e 1/8 do volume inicial do líquido B também transborda. Com relação à situação exposta, podemos afirmar que é verdadeira a seguinte relação. Vamos lá. A gente tem aqui dois recipientes que eles são idênticos, né? Ele fala que são do mesmo material, do mesmo tamanho, da mesma forma, então são idênticos. Esses recipientes, eles têm até a borda deles um líquido A e um líquido B. Então, a gente pode dizer o seguinte: o volume inicial de cada líquido, né? Então, eu posso dizer assim, o volume inicial de A é igual ao volume inicial de B, que é igual ao volume do recipiente, que eu vou chamar isso tudo de V, tá? Só pra gente chamar de uma letra só. E aí, o líquido A, quando ele transborda, ele deixa vazar um pouquinho aqui. E esse vazamento é 1/10 do volume dele. Enquanto que o líquido B, ele deixa vazar 1/8, ele deixa vazar um pouquinho mais. E aí, sabendo disso, a gente quer saber o seguinte, olha, esses líquidos, eles sofreram a mesma variação de temperatura, então a variação de temperatura daqui é igual à variação de temperatura do B. Logo, eu posso dizer que Δθ A é igual a Δθ B. Qual é a relação entre os coeficientes de dilatação? E, gente, olha só, para a gente poder encontrar a relação entre os coeficientes de dilatação, a gente vai entender o seguinte: a dilatação de um líquido, ela depende da dilatação do recipiente mais a dilatação aparente, beleza? E aí a gente vai fazer isso para o A. Então, aqui a gente vai fazer tudo isso aqui para o A. Então, a gente vai ter que a variação de volume do líquido A é igual à variação de volume do recipiente em que ele se encontra, mais a variação aparente do A. Então, vou botar assim, ó, aparente do A. Agora, eu vou começar a substituir. Fazendo a substituição, a gente vai ter que a variação de volume é volume inicial vezes o γ de A vezes a variação de temperatura de A. E isso vai ser igual o volume inicial do recipiente vezes o γ do recipiente vezes a variação de temperatura mais 1/10, né, que a variação aparente é 1/10 de V. Observa que a gente chamou que V0, os V0 são chamados de V, né? E Δθ, eles são iguais, tá? Todo mundo aquece a mesma temperatura, o recipiente e o líquido. Então, esse cara aqui, eu vou chamar de Δθ, e esse cara aqui eu vou tirar o índice dele, porque a variação de temperatura é igual. E aí eu vou deixar o seguinte, eu vou escrever assim, ó, V vezes Δθ vezes γA, isso tem que ser igual a V vezes Δθ vezes γr, mais 1/10 de V. Uma coisa que você pode fazer é que quando o mesmo termo, o mesmo elemento aparece em todas as parcelas da equação, você pode cortar ele. Então, eu posso cortar esse V e esse V. Agora, eu vou jogar esse Δθ γ para o lado esquerdo. A gente vai ter algo assim. Δθ γA menos Δθ γr
E isso é igual a 1/10. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Vou botar Δθ em evidência. A gente, colocando Δθ em evidência, a gente vai ter, entre parênteses, o seguinte. Botei o Δθ em evidência. O que falta para completar a primeira parcela? Falta γA. Menos, o que falta para completar a segunda parcela? Falta γR. Beleza, escrevemos a evidência. E isso é 1/10. E aí eu vou pegar o Δθ que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Quando ele passa dividindo, ele já passa no denominador, para a gente não precisar ter que fazer divisão de fração. Então, você já pode escrever assim, ó, 1/10 Δθ. Show de bola? O que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou botar entre parênteses só para a gente perceber uma situação. Se eu fizer exatamente a mesma coisa, só que para o líquido B, ou seja, ΔVB igual a ΔVR mais ΔVAP, a única diferença é que a gente vai ter ó, V0B, γB vezes Δθ, igual a V0R, γR, Δθ, mais 1/8 de V. O que muda aqui é o 1/8. Se a gente manipular essa expressão, eu te garanto, com toda a calma do mundo, que você vai chegar na seguinte relação. Você vai chegar numa relação parecida com a da anterior. Você vai achar γB menos γR igual a 1/8 Δθ. Vamos escrever essas duas equações que a gente encontrou para a gente poder relacionar elas. Então, vou montar um sisteminha aqui. Eu encontrei γA menos γR igual a 1/10 Δθ. E eu tenho γB menos γR igual a 1/8 Δθ. Observe que na minha resposta não pode ter Δθ. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de cortar. Pô, cortar alguma coisa geralmente se corta na divisão, né? Pô, então eu posso fazer uma razão entre essas equações. Esse é o pulo do gato. E eu vou fazer essa razão para justamente cortar o Δθ. Fazendo essa razão, a gente vai ter... Eu vou pegar a equação de cima e dividir pela equação de baixo. Então, vai ficar γA menos γR sobre γB menos γR. E isso vai ficar ó, 1 sobre 10 Δθ sobre 1 sobre 8 Δθ. E aí, divisão de fração, a gente faz o quê? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vamos lá, γA menos γR sobre γB menos γR. Vai ficar 1 sobre 10 Δθ vezes 8 Δθ sobre 1. E aí, olha que lindo, a gente pode ó, cortar. Vamos reescrever então isso para ver como que a gente pode relacionar as coisas. Eu posso botar o 8 aqui e a gente fazer o seguinte, a gente pode multiplicar cruzado. Quando você multiplicar cruzado, você vai encontrar o seguinte, observa que isso aqui está entre parênteses, tá? É bom deixar entre parênteses para você não se confundir. O 10 vai multiplicar todo mundo ali, então vai ficar 10 γA menos 10 γR igual a... O 8 vai multiplicar esse denominador, então vai ficar 8 γB menos 8 γR. Observa que a gente pode dar uma simplificada nisso depois. Ou pode simplificar agora, né? Observa que todo mundo é par. Eu posso dividir todos os elementos dessa equação por 2. Luiz, eu poderia já ter feito isso antes, não já? Poderia simplificar o 8 e o 10. Mas eu não fiz. Mas você poderia ter feito antes. Isso vai ficar 5
gama A menos 5 gama R igual a 4 gama B menos 4 gama R. Vamos deixar o gama R isolado. Então, vou pegar o gama R, passar para o outro lado, e o gama B eu vou passar para o lado esquerdo. Ou seja, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter o 5 gama A aqui, numa boa. O gama B passou para o lado esquerdo, vai ficar 4 gama B. E do lado direito ficou 5 positivos do gama R menos 4 gama R. 5 gama R menos 4 gama R vai ficar gama R sozinho. Então, a gente encontrou gama R é igual a 5 gama A menos 4 gama B. E com isso, a gente encontra que gama R é 5 gama A menos 4 gama B, conforme indica a letra D. Observa aí. Fechou? Dá uma olhada. Gabarito letra D. E a gente vai finalizando a questão por aqui. Eu espero ter te ajudado. E se esse vídeo te ajudou, dá um like, se inscreve, compartilha o vídeo, isso me ajuda bastante, me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!